Boa tarde, senhora. Boa tarde, ao senhor. Programa E Agora, Doutor, entrando no ar, ao vivo, mais uma vez, em sua companhia, agradecendo a paciência, a gentileza e o carinho que a senhora e o senhor têm todas as semanas para com o nosso programa. Quero parabenizar a TVC, Canal 16, pelos seus 20 anos, a emissora mais querida de Petrópolis, completando 20 anos de vida, uma luta muito árdua, muito trabalhosa para nós chegarmos até aqui. E por conta dos nossos 20 anos, agora estamos também ao vivo no Instagram e no Facebook. Então, nesse presente momento, estamos também, não só com o programa ao vivo, mas também ao vivo no Instagram, no Facebook e no site do canal. Hoje vamos entrevistar o Dr. Marcos Lizerri, infectologista. Já é a segunda vez que ele vem aqui ao nosso programa, mas a presença dele se torna obrigatória para nós fazermos um acompanhamento dos últimos acontecimentos com relação à pandemia, com relação à Covid, com relação às recomendações e como as coisas vêm se comportando no nosso dia a dia. Eu vou pedir um breve intervalo comercial, é apenas 1 minuto, já voltamos. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, estamos de volta e vamos entrevistar o Dr. Marcos Lizerri, infectologista. Dr. Marcos, muito obrigado por mais uma vez estar vindo aqui ao nosso programa. E eu queria iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo, lhe perguntando como é que o senhor está vendo a chegada dessas novas variantes do Covid, do vírus da Covid-19, que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, para não nominá-las como variante inglesa, variante indiana, variante brasileira, etc. e tal, as nominou como variante delta, beta, gama, alfa, enfim, para que não houvesse aquele mal-estar de estar nominando uma variante como advinda de um determinado país. Mas elas estão presentes e, curiosamente, algumas vacinas, não todas, obviamente, não têm um espectro de abranger o combate a essas novas variantes. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho a respeito disso. Então, na verdade, assim, a gente ainda tem poucos estudos sobre a questão da vacina e a cobertura das variantes. A gente saíram poucos trabalhos, né? O que a gente sabe é que das nossas vacinas que temos aqui,
A única que tem um efeito sobre todas as cepas é a da Pfizer. Da AstraZeneca, ela teve um problema com a variante sul-africana, tanto que foi retirada da África do Sul. E aqui no Brasil, o que está surpreendendo é que o coronavírus, a Coronavac, né, ela está tendo um efeito maravilhoso sobre essas cepas, todas que estão sendo testadas, ela está conseguindo ter uma boa eficácia de cobertura. Agora, na verdade, o que preocupa hoje é a variante Delta, né? Que a gente tem pouca experiência e pouca literatura, né, sobre essa variante. Então é o que o pessoal está tendo maior atenção e houve aí essa preocupação com a terceira via, né, que eu espero que não aconteça. Eu não sei, dentro de mim eu acredito que não vai acontecer não. Eu acho que essas vacinas vão dar uma cobertura também. A gente ainda não tem uma certeza, né? A não ser a da Pfizer, que parece que já ela tem um bom espectro sobre essa variante. Mas a gente está esperando aí as outras pesquisas aí para a Coronavac, a gente ainda não sabe, e quando a AstraZeneca também não. Muito bem. Amanhã está previsto a aplicação da dose número 100 milhões. Ou seja, amanhã teremos 100 milhões de brasileiros vacinados no maior programa de vacinação que o Brasil já teve. Como é que o senhor está enxergando essa vacinação? Como é que o senhor está enxergando esse programa? Porque me parece que está havendo sim uma eficiência de logística no Ministério da Saúde em aplicabilidade, ou seja, em aplicação de vacinas. Como é que o senhor comenta? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito disso. Então, o que aconteceu no Brasil é que, infelizmente, a vacinação começou um pouquinho a acelerar um pouquinho depois, né, do período mais grave da pandemia. Então, nós poderíamos estar bem melhor se esse programa de vacinação tivesse acontecido antes. Mas não aconteceu. O que eu vejo agora, o atual ministro da Saúde assumiu a bandeira da vacina, né, o que eu acho que ele está completamente correto no pensamento dele. E eu acredito que à medida que o programa de vacinação vá acelerando, que eu acho que agora a gente está conseguindo acelerar, eu acho que essa pandemia começa a ficar mais controlada. Eu vejo por Petrópolis, né, que Petrópolis é o município que a vacinação mais acelerou em termos de população. A gente está na frente no estado, né, do índice de vacinação. Então, por exemplo, a gente não vê mais a faixa etária de idoso, né, dificilmente aparece com caso grave, né? Diminuiu muito. O que aumentou foram entre os jovens, né, as formas graves, que não foram vacinados. Mas entre os idosos, tá, e entre os profissionais de saúde, houve uma diminuição monstruosa com relação ao número de casos, tá? Principalmente casos graves, né? Até aparece casos, né, contaminações, mas normalmente formas brandas da doença, que é o objetivo da vacina, né? Essas vacinas que nós temos, elas não dão uma cobertura 100%, né? Que você não vai ter infecção pelo coronavírus. Mas faz com que você tenha infecções mais brandas, né, que não evoluem, né, para formas mais graves, que precisam de UTI, que é o que sobrecarrega a rede, precisa de vaga nas enfermarias. Então a gente vê hoje aqui em Petrópolis uma realidade
dos dois hospitais que, para mim, são os termômetros da cidade, que é o Hospital Nelson Saep, né? Que, graças a Deus, tem muita vaga, né? Tá vazio. E o Hospital Unimed, que é o hospital que tem o maior número de pessoas conveniadas na cidade de Petrópolis. Também houve uma queda, né? Houve uma queda. Então, o programa de vacinação, ele está avançando mais por aqui e a gente está vendo que realmente a vacina ela tem uma eficácia na redução no número de casos graves. A gente está vendo isso aqui por Petrópolis. E Petrópolis, é uma coisa que pouca gente sabe, é o município com o maior número de idosos do Brasil, per capita. Tá? É maior do que Santos e Copacabana. E exatamente por causa disso, que é uma população que já foi toda vacinada, a gente teve uma queda no número de internações, assim, que foi uma barbaridade, né? Graças a Deus, né? Tem que... Petrópolis hoje, segundo dados oficiais da própria prefeitura, tem algo em torno de apenas 34% dos leitos de Covid ocupados. Sim. Isso é um número muito bom, porque dá um respiro, dá uma folga e dá uma certeza de que, por acaso, se alguém necessitar de um atendimento, vai ter esse atendimento sem precisar esperar em nenhum tipo de fila. Por outro lado, a vacinação em Petrópolis está próxima de 115 mil pessoas, pouco acima de 30% da população, o que também é o mesmo índice nacional. O mesmo índice Brasil. Nós somos 240 milhões de habitantes, temos 100 milhões de vacinados, contra 115 mil vacinados em Petrópolis, com uma população de 308 mil habitantes. Então, Petrópolis não tem uma vacinação tão à frente assim. Em relação ao Rio, que eu falei. Bom, em relação ao Rio de Janeiro, pouca coisa. Isso é pouca coisa com relação ao estado do Rio. Mas realmente está muito bem posicionada. Hoje já estamos vacinando pessoas acima de 48 anos, o que é ótimo. Né? Essa faixa vem decrescendo, o que também é muito bom. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte: nós temos, basicamente aqui em Petrópolis, nós estamos aplicando duas vacinas, a AstraZeneca e a Coronavac. E a Pfizer. Bom, mas a Pfizer iniciou agora há pouco, num volume bastante menor. Tá? Se o senhor tivesse que escolher uma vacina, claro que não pode, porque isso a gente agenda, onde que vai tomar a vacina e tal. Mas se o senhor pudesse escolher uma vacina, o senhor optaria pela Coronavac? Olha, a Coronavac, ela se mostrou extremamente eficaz nos locais onde ela foi utilizada. Qual é a vantagem da Coronavac? A vantagem da Coronavac são os efeitos colaterais, que são mínimos, né? E é uma tecnologia que já é bastante conhecida pela ciência e que o Butantan já domina já de longo tempo, né? Então, eu acho que a grande vantagem da Coronavac é isso aí, é a segurança dela, né? Então, eu acho uma excelente vacina. Mas, assim, em termos de eficácia, né, é evidente que a da Pfizer é superior, né, de proteção. Mas, assim, nós não conhecemos, todas essas vacinas, elas são de liberação emergencial, né? A gente ainda não conhece profundamente, né? Por isso que eu ainda prefiro a Coronavac, porque dentre as tecnologias usadas é a mais conhecida, a jamais usada e já com milhões de pessoas que já tomaram vacina utilizando essa metodologia, né? Do RNA, a gente não conhece, né? A gente não conhece. Nós vamos conhecer à medida que for passando o tempo e forem aparecendo os trabalhos. Se realmente ela se efetivar como uma vacina segura, com certeza ela vai revolucionar
o mercado de vacinas a nível mundial, porque nós vamos ter uma tecnologia nova com uma eficácia muito maior, né? Com relação a resultado. Mas a gente ainda está na expectativa aí para ver. Eu acho que nós estamos com excelentes vacinas. São vacinas muito boas, né? Tanto a Coronavac, como da AstraZeneca, como da Pfizer. Agora está chegando a da Johnson, que também parece ser bastante segura. Assim, hoje é aquela coisa, a gente não pode pensar muito nisso. Nós temos que vacinar, né? Nós temos que vacinar a população e, se Deus quiser, até o final do ano, se Deus quiser, a gente já vacinou mais de 50% da população, com certeza. E aí eu acho que a pandemia, próximo ano, se Deus quiser, a gente está que nem os gringos lá, sem máscara. O senhor sabe que eu sou mais otimista que o senhor. Por que eu lhe digo isso? Se nós seguirmos esse ritmo de vacinação que estamos tendo hoje no país, até o final de setembro, mais tardar início de outubro, já vamos alcançar esse número. Não precisaremos esperar até o final do ano. Mas eu queria falar um pouquinho com relação aos efeitos pós-vacina. O que as pessoas estão sentindo a partir do momento que tomam a vacina, naquele dia, no dia seguinte, nos primeiros dias de vacinados. Aparentemente, conforme o senhor disse, a Coronavac é a que menos causa efeitos colaterais. Já a AstraZeneca, as pessoas têm se queixado de uma série de pequenos problemas, como febre, dor de cabeça, náusea, ânsia de vômito, etc. e tal. Eu digo que isso é de organismo para organismo. Por que eu estou fazendo essa afirmação sem ser médico? Porque eu tomei a AstraZeneca e não senti absolutamente nada. Né? O senhor concorda comigo? Sim, a grande maioria não sente nada. Eu acho assim, o efeito colateral que a AstraZeneca tem mostrado é um efeito colateral que a maioria das vacinas pode dar. Né? É uma febrezinha que dá um dia, faz de pirona, no dia seguinte já está melhor. A grande maioria. Existe, sim, uma síndrome associada da AstraZeneca, que é com relação à trombose. Tá? Mas, olha, sinceramente, não tivemos nenhum caso em Petrópolis. Ah, não é? Não, de trombose pós-vacina de... Pois é, justamente, até a minha pergunta seguinte para o senhor seria justamente esse efeito com relação à possível ocorrência de trombose. O senhor está me dizendo que em Petrópolis não aconteceu? Não, mas já existe essa síndrome, sim. Já existe essa síndrome relatada cientificamente e ela já tem até nome, né, essa síndrome. Mas o que acontece é que não é o que a gente tem observado, né? Não é o que a gente tem. A gente tem visto bastante trombose, mas é pós-Covid. É o paciente que faz a infecção por Covid, desde forma branda, moderada ou grave, e depois que passou pelo Covid, um mês e meio depois, ele faz um quadro de trombose, faz embolia pulmonar, né? Então, por isso que eu peço às pessoas que tiveram Covid que procurem um médico, o seu médico, o cardiologista, o angiologista, principalmente as pessoas que já tiveram trombose, né, que tiveram Covid, né, porque realmente nós estamos pegando casos muito graves, né, de embolia pulmonar, né, de infarto, né, pacientes jovens, né, com 30 e poucos anos, que aparece lá com trombo na coronária sem ter doença coronária nenhuma. Então, as pessoas têm que ter essa preocupação, mesmo que teve um Covid leve, né, um moderado, né, procurar um médico, pelo menos para pedir seus marcadores, né, inflamatórios, para ver se está tudo ok, né? O que a gente pede é um exame que se chama dedímero. É um marcador mais importante com relação às tromboses. Se a pessoa teve Covid, fez o exame, o dedímero está normalzinho, está bonitinho,
não precisa ficar preocupado. Agora, as pessoas que tiverem alteração do dedímero, elas têm que ser acompanhadas. E as pessoas que não foram ao médico têm que procurar um médico para fazer exame, exatamente para ver se esses marcadores inflamatórios, principalmente o dedímero e o fibrinogênio, se eles estão dentro do parâmetro normal. Isso é muito importante. Nós vimos agora, durante essa pandemia, uma busca, uma procura, esquentou a compra, digamos assim, de um aparelhinho chamado oxímetro. Ah, sim. Todo mundo está tendo o oxímetro em casa e tal. Eu queria que o senhor, tecnicamente, explicasse para os nossos telespectadores o que vem a ser o oxímetro e qual o papel dele, né? O que ele desempenha com relação ao acompanhamento da oxigenação. Isso é muito importante, essa sua pergunta. É muito importante, porque o que acontece? Com essa loucura toda aí, uma doença altamente transmissível, né? A maioria dos consultórios médicos, a grande maioria, não tem condição de fazer atendimento de pacientes com sintoma gripal. Então eles vão para a tenda, né? E o que acontece? As pessoas fazem um atendimento, as pessoas que estão fazendo atendimento, elas estão fazendo um atendimento superficial. E não existe uma explicação formal de como é que funciona o Covid, o modus operandi do Covid, né? Como é que ele atua. Então, assim, é muito importante que a pessoa saiba o seguinte: ela apareceu com sintoma gripal, foi lá, fez o teste, deu positivo para coronavírus, ou foi na farmácia, fez o teste de antígeno, deu positivo, a pessoa vai para casa, né? O que fazer depois, que a maioria das pessoas não sabe. Do primeiro ao sétimo dia, é o período viral, é o período de predomínio viral. Então é um período que não tem grande gravidade, é como se fosse uma gripe mesmo, né? Como se fosse uma gripe, muito, muito semelhante, né? Costuma ter uma febrícula, uma febre mais baixa, alguns têm febre alta no terceiro para o quarto dia de sintoma, né? Então é muito importante, primeira coisa, o cara saber o dia que começou o sintoma, porque a partir do sétimo dia até o 14º dia começa a fase inflamatória da doença. É nessa fase aí que começa a cair a saturação, que começa a parte inflamatória, que aparecem as pneumonias virais. Ela pode até acontecer antes, no 5º dia, mas é raro. Normalmente é cabalístico mesmo, é no 7º dia em diante. Então, é muito importante que a pessoa tenha um oxímetro. No 1º ao 7º dia, nós ainda não temos medicações realmente, ainda comprovadamente eficazes, no sentido de atuar sobre o vírus. Agora estão aparecendo medicações novas, né? Até no primeiro programa que eu vim aqui, eu falei do antirretroviral, está saindo, está na fase 3, já está começando, esse que evita as pessoas a evoluírem para as fases graves. As outras drogas, né, que o pessoal usava no início, nós usamos, eu, por exemplo, tanto eu fiz o protocolo do Hospital Unimed e fiz o da Prefeitura, né, junto com o José Henrique Castrioto. Nós usamos cloroquina, usamos ivermectina, né? E assim, os pacientes evoluíam para o CTI do mesmo jeito, não tinha nenhuma que evoluíam para a fase inflamatória, não resolvia em nada, não adiantava em nada essas drogas. Aí começaram a sair os novos trabalhos que realmente mostraram que realmente não tem eficácia, né, no combate à parte inflamatória. Então, voltando para a tua pergunta, o que a gente fazia nesse período? Era basicamente sintomático, né, dipirona, né, paracetamol, né?
Do 7º dia em diante, se o indivíduo começasse a observar que a saturação estava caindo a menos de 93, isso aí já é caso de internação hospitalar. Aí esse indivíduo tem que se dirigir ao hospital, né, para ser avaliado, pedir exame, fazer a tomografia, né, e ser internado, né? Se esse paciente, nesse período do 7º até o 10º dia, ele mantiver uma saturação acima de 93, 94, 95, 96, ele não tem necessidade de ser internado. Então ele pode se manter em casa, tá? Sem precisar utilizar corticoide e anticoagulante, que é o que salva o doente. É o que salva o doente. E o antibiótico, se na tomografia que ele for fazer aparecer pneumonia, aparecer condensação. Se não tiver condensação, não há necessidade de usar antibiótico, né? Então, assim, o perigo do Covid é do 7º ao 14º dia. E a utilização mais importante do oxímetro é exatamente do 5º dia em diante, né? Já sabendo que o agravamento é do 7º dia em diante. Então, todos os protocolos nacionais são assim: o paciente interna, se ele tiver uma saturação no oxímetro menor do que 93 e uma confirmação pela gasometria arterial. E esses oxímetros que estão sendo vendidos na internet, o senhor entra em qualquer site, Mercado Livre ou qualquer site de venda de Alibaba, Wish, vê oxímetros sendo vendido a R$30, R$40, alguns a R$90. São eficazes? Olha, assim, a maioria desses oxímetros muito baratos, eles são oxímetros chineses, né, que vêm da China, né? Alguns são, né, são. É sorte de quem comprar. Tem eficácia. É sorte de quem comprar. Tem eficácia. Tem eficácia. Os oxímetros melhores, por incrível que pareça, são os oxímetros nacionais, né? Eu recomendo, por exemplo, o da BIC, que é excelente, o oxímetro da BIC, maravilhoso. Assim, eu uso dentro do hospital, eu não uso o oxímetro do hospital, eu uso o meu, né? Vou passar visita e uso o meu, que é o oxímetro da BIC. Mas o exame mais importante, quando você observa, você tem que ir lá e você tem que colher uma gasometria arterial. Essa gasometria, ela vai dizer a tua saturação de oxigênio e vai dizer como é que está a tua concentração de CO2 e de oxigênio. Eu preciso pedir novamente um breve intervalo comercial. É apenas 1 minuto. Já voltamos. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, estamos de volta. Estamos conversando com o Dr. Marcos Lizerri, infectologista. Dr. Marcos, eu tenho observado algumas queixas de pessoas que tiveram Covid, que foram internadas com Covid e que agora, passados alguns meses, alguns até com mais de 6 meses, ainda não voltaram a ter um fluxo respiratório, a ter uma respiração normal. Isso
as pessoas ficam fazendo fisioterapias respiratórias, ficam tomando remédios, etc. e tal. Alguns até voltando a tomar a hidroxicloroquina para melhorar isso aí que o senhor falou que não tem comprovadamente resultado científico favorável, mas com indicações de pneumologistas até para também fazer uso da hidroxicloroquina. Eu não quero discutir aqui se isso está certo ou se está errado, cada médico sabe prescrever o que tem que prescrever, para isso ele estudou mais de 10 anos. Né? Mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, está sendo comum, o senhor tem acompanhado esses casos depois de 3, 4, 5, 6 meses até mais, ainda aqueles resquícios, né, da Covid? Olha, quem trabalha com Covid, como eu trabalho, eu trabalho no Hospital Unimed e sou diretor do NELSAER. Quer dizer, eu vejo isso aí 24 horas por dia. E acompanho, eu e o Dr. Alexandre Bretas, acompanhamos todos os pacientes que foram internados na Unimed desde o início. Nós acompanhamos no consultório. Tá? Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, a Covid, isso aí não sou só eu quem fala, meu professor, meu grande professor de doença infecciosa, Dr. Antônio Luiz Chaves Gonçalves, né, que acompanha com a gente isso daí no dia a dia, tem mais de 50 anos de doença infecciosa e falou que nunca viu uma doença tão complexa e infecciosa. A Covid, o pessoal sempre dá muita ênfase para o pulmão, mas a Covid, ela atinge vários órgãos. Tá? Esses pacientes, por exemplo, que fazem forma grave, que evoluem para o CTI, eles fazem uma síndrome neurológica complexa que está sendo estudada, que o indivíduo ele perde a sensibilidade nos pés e nas mãos, perde a memória, tá? Perde a capacidade cognitiva. Tá? Então, tem paciente, por exemplo, que ele pega o garfo, ele não sabe para que serve o garfo. Tá? Ele não sabe para que serve aquilo. Tá? Tem um exemplo, por exemplo, de uma professora que é minha paciente no consultório, que ela melhorou, ela teve uma forma grave, ficou no CTI e tal. Ela foi dar aula, ela esqueceu como é que se escrevia as palavras. Tá? Ela entrou em prantos, em desespero. Né? Ela esqueceu como escrevia. Né? A perda de memória é uma coisa muito frequente, tá? Memória, é uma perda importante da memória. E tem pacientes que têm que fazer uma fisioterapia de recuperação motora de 4 meses para andar. Tá? 3, 4 meses para poder andar. A do pulmão, por incrível que pareça, tá? É a que tem melhor recuperação. Tá? Em 2, 3 meses, o paciente já está com a capacidade pulmonar praticamente restaurada. Tá? E existe uma coisa que a gente chama de dissociação clínica radiológica. A tomografia do cara está horrível e o cara está ótimo, saturando 99, está bem aberto. Então, é uma doença completamente maluca. É uma doença que atinge os rins, né? Tem pacientes que saem com uma insuficiência renal que tem que ser acompanhado pelo nefrologista. As tromboses é a coisa mais frequente pós-Covid, tá? E a embolia pulmonar é a principal consequência. Tem muito paciente que morre depois do Covid de embolia pulmonar e de infarto, morre em casa. Tá? Eu já tive 2 pacientes que tiveram Covid, saíram bem e tiveram um infarto fulminante 1 semana depois, 3 dias depois que saíram do hospital. Então, é uma doença extremamente complexa e que a gente está aprendendo à medida que a gente vai
vendo as pesquisas. Então, por exemplo, o cérebro é altamente atingido pelo Covid. Tá? Inclusive foi uma descoberta mundial de uma petropolitana, numa neurocientista petropolitana, que é a doutora Leila Chimelli, que é da família Chimelli, aqui muito conhecida aqui na cidade, né? Foi uma descoberta mundial, ela conseguiu isolar o vírus no cérebro, né? Conseguiu. Então, assim, é uma doença extremamente complexa, né? Vai chegar uma hora que vão existir especialistas em Covid, porque ela é uma doença que ela exige uma experiência e um estudo muito maior do que eu já vi em outras doenças infecciosas, que isso é isso, isso é aquilo. Não. Ela é muito complexa, né? Ela tem uma complexidade. Eu já vi pacientes com AVC, tá? Que o paciente obstruiu todo o sistema dele de carótida e vertebral, que o cérebro do indivíduo, você olha na tomografia, parece que o cérebro explodiu. Tá? Então, assim, é uma doença realmente extremamente complexa, né? As pessoas que fazem do Covid uma doença como outra qualquer, está completamente enganado e não conhece o Covid-19. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Há uma discussão muito grande hoje, principalmente nos Estados Unidos, a respeito da origem dessa pandemia. Se efetivamente foi um vírus criado em laboratório e propagado, né? Ou se é uma variante de um vírus já existente que teve uma mutação tão grande que parece ser um vírus novo. Na sua experiência de infectologista de todos esses anos, qual dessas duas teorias o senhor acredita, ou o senhor acha que existe uma terceira teoria? Não, eu acho que o que a gente tem visto, essa emergência dos vírus a nível mundial, a gente vê pela febre amarela, pelo dengue, né, Zika, né, que são arbovírus, né, selvagens, né? A explicação, você vê lá, está voltando lá de novo o ébola, né? A explicação é uma só, tá? É uma só para todos esses vírus aí. Porque esses vírus sempre existiram na floresta. Sempre existiram. São vírus selvagens, que a gente fala. A floresta amazônica tem uma infinidade de vírus selvagens. Por isso essa preocupação mundial com o desmatamento. Né? Muitas pessoas falam, a preocupação principal é exatamente os vírus selvagens. Porque aquilo pode espalhar pelo mundo, como aconteceu com o coronavírus. O que acontece é o seguinte: na década de 1920, só para dar um exemplo, 66% da população mundial era selvagem. 66% era vida selvagem. Tá? Em 1920. Tá? Hoje, né, nós temos só 4% de população selvagem a nível mundial. O resto foi dizimado. Tá? Esses vírus, normalmente, eles vivem nesses animais e eles vivem em equilíbrio com esses animais. Eles não têm a quem atacar, eles têm que sobreviver. A lei da vida é a lei da sobrevivência para qualquer ser. Né? Eles vão, o que acontece? Eles começam a atacar mais próximo dos locais onde tem civilização. Né? Então, eu não acredito que seja vírus de laboratório. Eu acho que é efeito disso que a gente está vendo. E por isso que eu acho que essa política nossa climática, ela está ficando mais acirrada
exatamente porque o pessoal está vendo, né, que se não resolver, nós vamos ser dizimados. Né, porque vai começar a surgir um vírus atrás do outro, um pior do que o outro. Mas isso é uma expectativa, eu acredito até com uma certa dose de realidade, porque eu escutei uma entrevista de um professor belga na televisão, uma entrevista muito interessante, e ele falou o seguinte: na década de 20 tivemos a gripe espanhola e, subsequentemente, a partir de que nós chegamos aos dias atuais, tivemos várias epidemias, né? Nenhuma com essa proporção que estamos vendo hoje do Covid, e tampouco com essas variantes de mutação do Covid, mas isso são coisas esperadas. Ele falou que daqui mais 5 anos, daqui mais 10 anos, ou talvez daqui mais 20 anos, vamos ter novamente uma nova pandemia ocasionada por um novo vírus ou por uma mutação de um vírus já existente. Sim. Né? Então, a nossa realidade é aprender a conviver com isso, buscar estudos de vacinas para combater isso, porque é uma coisa iminente, é uma coisa que está previsto de que vai acontecer, e eu achei assim, muito coerente a explicação desse professor na entrevista dele, porque ele deu alguns dados que são realmente, eu não diria alarmantes, mas eu diria realísticos, né? Como é que o senhor enxerga o futuro? Olha, eu vejo com boa perspectiva, porque o que eu estou vendo é que a maioria dos governos, as grandes empresas, né, que geram capital no mundo, elas estão com essa preocupação com o meio ambiente. Então, eu acredito que à medida que essas medidas forem aumentando, né, você vê aí o Brasil está sofrendo uma pressão violenta internacional com relação à floresta amazônica. Né? Mas só quer que eu lhe diga uma coisa? Essa pressão internacional com relação à floresta amazônica não é preocupação com o meio ambiente. Lhe confesso que não é. Eu enxergo isso porque hoje eu sou muito pragmático. E nisso eu vejo um possível pragmatismo de resultado que vem a ser o seguinte. A Amazônia é muito rica. Minérios, biodiversidade, enfim. Eu vejo uma ganância financeira internacional em querer internacionalizar a Amazônia e em querer buscar e se fixar em alguns pontos da Amazônia por conta de ouro, de uma série de minérios, nióbio e tal, que a Amazônia tem. Inclusive até urânio. Mas você acha que se a ideia fosse essa, os americanos já não tinham invadido a nossa praia há muito tempo? Aí é que está. A Amazônia é muito grande. Eles estão na Amazônia. Eles estão, assim como os alemães, assim como os japoneses. Os japoneses patentearam mais de 5.000 plantas pertencentes à biodiversidade amazônica. 5.000 plantas para confecção de remédios, porque depois vão cobrar patentes internacionais. Isso é um absurdo. Né? Não, isso é uma realidade. Eles já estão. O problema é que a Amazônia é muito grande. A Europa cabe dentro da Amazônia. Então, quando a gente olha esse tipo de coisa, a gente vê que não há essa preocupação que um médico tem, que um virologista tem, que um infectologista tem, em não vamos deixar propagar as cepas selvagens, né? Não vamos deixar elas serem transmitidas ao humano. Essa é uma preocupação que uma pequena, ou digamos, uma minoria de pessoas tem. A grande maioria está preocupada em exploração financeira. Sim. Não tenho dúvida disso. O capitalismo é uma coisa muito poderosa. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho assim, eu vejo dessa maneira. Por que eu sou otimista? Eu sou otimista com relação a isso, porque a gente vê que um movimento do mundo está movimentando para controlar. Você vê aí a expansão dos carros elétricos, né?
isso aí vai ser uma realidade que não tem como voltar para trás. Sim. Então os combustíveis fósseis vão diminuir. Eles vão diminuir. A utilização de gasolina, né, vai diminuir. Eu escutei uma vez um comentário de que o século XX foi o século do petróleo. O século XXI vai ser o século de energias renováveis. Sim. Sabe? Então, E da água. Eu possivelmente. acho que isso aí é uma coisa que o Brasil tem grande vantagem sobre os outros, né? Porque os aquíferos brasileiros são imensos. São imensos. Imensos. A água para o mundo por muitos e muitos anos. Com centenas certeza, de anos. Com certeza. Eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial, desculpe me interromper. É apenas 1 minuto, já voltamos. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, estamos de volta. Estamos conversando com o Dr. Marcos Lizerri, infectologista. Dr. Marcos, o bom de programa ao vivo e estar passando também ao vivo no Facebook, no Instagram e no site do canal é que às vezes as pessoas se comunicam com a gente, não é hábito e costume do programa, mas a pergunta que um telespectador nosso fez pelo Facebook é bastante oportuna e eu acho que merece um esclarecimento. O ouvinte, o telespectador, perguntou se uma vacina que tem 50% de eficácia, o senhor aprovaria? O senhor estaria de acordo com essa vacina? Pelo que eu entendi da pergunta, mais ou menos isso. Vamos falar então um pouquinho a respeito de eficácia das vacinas. O senhor fique bem à vontade. Então, o pessoal se engana um pouco com relação a essa questão de eficácia, né? A Coronavac, por exemplo, que deu uns 50 ponto alguma coisa de percentual, ela tem se demonstrado com uma eficácia muito maior do que essa, né? Nos estudos que têm saído, você vê aí o estudo que foi feito na cidade de São Paulo, agora eu esqueci o nome, que eles vacinaram mais de 80% da população e o Covid simplesmente desapareceu de lá, sumiu, né? Desapareceu. Então isso aí é um estudo, e no Chile também, a mesma coisa. Fizeram isso numa cidade com a Coronavac e desapareceu, acabou. Então, essa questão de eficácia é o seguinte, qual é o foco da vacina hoje no mundo? Ela evitar as formas graves e evitar as formas moderadas que fazem o indivíduo internar, tá? A Coronavac, tá? Ela faz com que você não evolua para formas graves da doença e você precisa de um CTI, por exemplo, precise de uma internação hospitalar. Tá? Eu vou dizer por mim, tá? Eu fui vacinado pela Coronavac. Eu tive Covid há 1 mês e meio atrás. Tá? Eu evoluí com forma branda. Tá? Eu fui vacinado 120 dias e tive a infecção pelo... Mas o que a vacina fez por mim? Ela evitou que eu evoluísse para formas graves da doença.
Não, inclusive, complementando um pouquinho o que o senhor está falando agora nesse momento, a vacina da gripe, né, as pessoas dizem assim, eu tomei a vacina da gripe e peguei gripe durante o ano. A vacina da gripe também tem esse papel. A eficácia dela é não permitir que a gripe evolua para uma coisa mais grave, como uma pneumonia, por exemplo, né? É o mesmo caso dessas vacinas para a Covid. Sim. É não permitir que, mesmo, não vai dizer que a pessoa não vai adquirir Covid, sim, mas para que não evolua para um quadro mais grave. Como eu falei, a vacina considerada mais eficaz até agora é a da Pfizer, em termos do indivíduo não nem desenvolver a doença, é 95%. Mas, em compensação, ela não tem a segurança que tem a vacina da Coronavac com relação a efeitos colaterais no futuro. Teve muitas vacinas que foram condenadas porque elas provocaram doenças, né, neurológicas. Um tempo depois, o cara faz esclerose múltipla, faz síndrome de Guillain-Barré, que o cara vai perdendo a sensibilidade. Então, as pessoas não param para pensar nisso. Né? E essas da gripe que você falou, elas têm a eficácia semelhante à da Coronavac. Por quê? Porque é a mesma tecnologia, é vírus inativado. Né? Então, assim, mas em compensação, você está tomando uma vacina que é muito mais segura se você for parar para pensar com relação ao seu futuro. Porque, como todo mundo sabe, essas vacinas foram todas emergenciais. A gente não tem ainda uma vivência com a vacina para saber o que vai rolar no futuro. Né? Já a Coronavac, dessas tecnologias, é a que tem maior segurança, assim, em termos de já ser uma tecnologia que a gente já domina há muitos anos. O que o senhor diria da AstraZeneca? Eu acho uma boa vacina. Mas também a gente não tem esse estudo, né, prolongado com relação a essa tecnologia. A que me preocupa mais, mas já existem vacinas por vetor, tá? Que usam. A que mais me preocupa com relação a eventuais problemas seria a da Pfizer, né? Mas se essa vacina realmente se mostrar promissora, com baixos efeitos colaterais a médio prazo, tá? Vai ser uma tecnologia que vai revolucionar a medicina, com certeza. Doutor Marcos, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Vou lhe dar aí 2 minutos para suas despedidas. Tá joia. Tá joia. Agradeço muito aqui o meu convite, em ter retornado, né? Eu achei a entrevista muito boa em termos de tirar dúvida, né? E agradeço muito aí o programa, né? Pelo convite, e estou aí à disposição quando precisar. Obrigado. Doutor Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Quero dizer à senhora e ao senhor, primeiro, vacinem-se. Segundo, se cuidem, né? Não deixem de usar máscara, lave as mãos, álcool gel, aquelas recomendações de praxe. Tá? É fundamental, não brinquem com a Covid. É bastante séria. Eu converso com muita gente, eu estou muito tempo, o dia inteiro praticamente na rua, tá? Escuto coisas que, se eu falar aqui, muita gente vai duvidar. É bastante sério. E sério e triste, gente. Triste. Né? Não podemos esquecer que Petrópolis já ultrapassou as 1.100 mortes. Isso é um número muito triste também. Eu quero dizer que, na próxima semana, vamos ter um novo programa, uma nova entrevista, um novo bate-papo aqui. Espero que a senhora e o senhor tenham gostado do nosso programa de hoje. Tá? Quero dizer que, caso tenham perdido um pedaço do nosso programa, agora é muito fácil revê-lo. Tá? Nós temos agora Instagram, temos YouTube, já está lá no YouTube, está no Instagram. Temos a página do canal,
Temos a minha página no Facebook, tem a página e agora, doutor, não tem desculpa para dizer que perdeu o nosso programa. Eu quero desejar a todos uma boa semana, fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. TVC 16. Aqui você se vê.